porque, sem dúvida alguma, depois das trampalhadas, teremos algo diferente no horizonte. Alô, amigos da Focalize, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço que debatemos o que aconteceu de mais importante na semana, o impacto nos principais ativos e tentando, obviamente, projetar para onde as coisas podem caminhar. Semana passada estávamos envolvidos com a Expert, que é o evento anual da XP lá em São Paulo, tanto eu quanto o Júlio. Então não tivemos condições de fazer o comentário aqui para vocês. Mas essa semana produzimos muito material no canal. Então, para quem acompanha, já deve ter observado, tivemos a live de consórcio na terça-feira. Eu dei uma entrevista na questão do tarifaço lá na BMC News. Eles gentilmente me cederam o material, está aqui à disposição para vocês. E o mais legal da semana é o episódio 69 do Aposentado Rico, que, olha, vou dizer uma coisa para vocês. São 69 episódios. Obviamente tem alguns que a gente gostou mais de fazer. Eu diria que esse aqui está tranquilamente no meu top 3. O episódio ficou muito bom. Então, se você não viu ainda, eu te convido para assistir, seja em qual plataforma você se sente mais confortável. Mas assista, que vai, te garanto, vai valer muito a pena. Está à disposição aqui de vocês no YouTube e no restante das plataformas. E esta semana foi marcada por uma série de eventos. Começamos pela Super Quarta, que na verdade de super não tinha muita coisa, era absolutamente esperado já o que aconteceu, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E perdeu um pouco de holofote, principalmente em relação ao dia D que estava para acontecer, que seria no dia de hoje, na colocação de pé do tarifaço do Donald Trump, e carinhosamente apelidado por alguns economistas das trampalhadas, né? Que vem se mostrando um processo bastante confuso, bastante inseguro em relação ao que pode acontecer, pelas idas e vindas, pelas pressões, pelas imposições, muitas vezes, não necessariamente até justas em relação a que os Estados Unidos está pleiteando em relação aos seus parceiros. Então está havendo uma pressão unilateral muito forte com todas as nações. E não vamos entrar na questão do Brasil, já falamos bastante disso aqui, e lá na entrevista eu até falei bastante também, em relação à questão da forma como está sendo conduzido o caso aqui com o Brasil, com essa mistura política, que na nossa visão ela é absolutamente inadequada, porque quando colocamos a questão econômica em cima da mesa, nós temos uma série de fatores que permitiriam dizer que é uma relação saudável de muito tempo, é uma relação de mais de 200 anos, bastante equilibrada, porque a balança comercial até pende favoravelmente para os Estados Unidos. Na pauta de exportações brasileiras tem um peso importante, não tão importante na americana, mas uma série de produtos brasileiros são importantes para os Estados Unidos. Tanto é que na quarta-feira saiu já a informação de que provavelmente vários setores seriam isentados, como foram, por exemplo, o suco de laranja, que hoje os Estados Unidos depende da nossa produção, e uma série de outros itens, inclusive os aviões da Embraer, que, para quem acompanha o preço dos papéis, também notou uma variação bastante significativa de alta, retornando praticamente ao preço original antes do tarifaço. E ainda com essa prorrogação até dia 6, abre-se espaço para que se consiga, quem sabe, colocar alguns outros setores. Fala-se muito no café, na própria carne brasileira, porque a carne produzida em Goiás, Mato Grosso, é uma carne especial para os Estados Unidos, especialmente para a produção de hambúrgueres. Então, mesmo que a gente imagine, não, tem outros mercados, o próprio mercado brasileiro tem espaço para consumir, como é um produto muito específico para os Estados Unidos, seria importante que a gente conseguisse chegar a um termo. Da mesma forma, quando olhamos para a pauta das exportações aqui do Rio Grande do Sul, onde eu estou, 87% dos produtos exportados foram atingidos de alguma forma. O setor calçadista, que é onde eu me encontro, estou no Vale dos Sinos, é brutalmente afetado.
né, porque o mercado americano ainda é um mercado extremamente importante. Não é mais tanto, evidentemente não é tanto quanto na década de 80, início da década de 90, depois os chineses acabaram roubando parte desse mercado, depois os indianos, vietnamitas, mas ainda uma parcela bastante significativa de produtos vai para os Estados Unidos e os empresários locais estão bastante preocupados com toda a situação. Então ainda tem um espaço, né, de negociação para ver o que pode acontecer, mas o impacto em relação aos ativos, como vocês já podem ver aqui no gráfico, ele veio acontecendo gradativamente, foi uma queda, eu diria até lenta e gradual, até chegar no dia do anúncio das exceções, aí o mercado deu uma recuperada. Mas quando vamos analisar ponto a ponto, talvez deveríamos evoluir um pouco mais ainda. E o aspecto político ainda continua incomodando um pouco, pesando, então o mercado permanece ainda com um viés bastante negativo e sempre levando em conta que 58% da nossa bolsa é movimentada pelos estrangeiros, que na última quinzena deu o pé daqui. Então estamos aí com um acumulado quase entre 6 e 7 bilhões de saída, sendo que estávamos positivos no início do mês, e se somarmos a saída são quase 10 bilhões em relação ao mês anterior. Então, com uma saída tão forte de um principal player, mesmo que as coisas se regularizem, falta fluxo. E nós precisamos ter esse fluxo de volta para vermos o nosso principal índice reagindo. Mas onde pode parar essa brincadeira? Eu gosto muito sempre de mostrar o gráfico semanal para vocês, que ele fica um pouco mais claro e nos dá um pouco mais de pistas. Então, eu gosto de colocar alguns elementos. A média de 9, quando virou, já dava uma noção de que iríamos para o movimento corretivo, 2 fechamentos em sequência abaixo da média de 21, um terceiro fechamento abaixo da média de 21 e abaixo do suporte dos 133 mil pontos, que até então não tinha sido perdido, provavelmente projetam a continuidade do movimento até a última linha de suporte que a gente desenhou aqui, que são 130 mil pontos, que é o último fundo, assim como a média de 55 semanas. Essa média realmente é muito importante e seria fundamental que no movimento corretivo esta região aqui fosse mantida. Eu acredito que, tendo em vista, inclusive, a intensidade um pouco menor da queda nos últimos pregões, possa determinar que esse patamar seja realmente um ponto para ficarmos muito atentos, que pode gerar algum tipo de oportunidade. E, nesse período, continuar observando o fluxo de capital estrangeiro, que, se porventura eles retornam, talvez a gente tenha um guidance bem importante para a retomada. Da mesma forma, sem grandes variações, a gente também já vem acompanhando isso, o dólar, ele vem lateralizado, eu diria que, na minha visão, até bem comportado, tendo em vista tudo que está acontecendo. É claro aqui que tem um impacto do próprio dólar em relação ao DXY, né, que é aquela cesta de moedas do mundo inteiro, que perdeu valor, né, e aí acaba mantendo o dólar, diríamos assim, até comportado. Da mesma forma, nós não tivemos um impacto tão relevante no DI 27, que está muito mais ligado à projeção da taxa de juros, né? Então pode ver que ele está super lateralizado, praticamente há mais de 60 dias, oscilando aqui entre 14,5 e 14,10, que é a projeção possível da retomada da baixa, seja no primeiro trimestre do ano que vem ou no segundo trimestre. Ainda não temos muita clareza em relação a isso, mas provavelmente, se essa taxa de juros vier a operar abaixo de 14, talvez a gente já possa antecipar a baixa, ou a possível baixa desse ciclo ainda para o primeiro TRI de 26. Segundo o comunicado do Banco Central, acho bastante improvável que aconteça alguma coisa diferente esse ano. A única coisa que ficou muito clara é que 15 é o teto e deu-se por encerrado, ao menos, essa subida de taxa de juros nesse período. E quem sentiu agora, quando a água realmente bateu no mercado, né, com as tarifas, foi o mercado americano nessa semana. O VIX dá uma subida, vai até 20. 20, sempre eu chamo que abaixo de 20 é o patamar comportado, agora ela está já ameaçando romper.
E olha só o que aconteceu com os principais índices aqui. Nasdaq teve uma correção bastante intensa, né? Foram 2 dias aqui de queda bastante significativa, já tendo em vista a medição do impacto do que pode acontecer de ruim com as tarifas efetivamente de pé, e até mesmo a relação com que Trump vem conduzindo todo esse processo. Reflete-se também S&P, e a Europa também sentindo muito, né? A Europa deu uma pesada violenta essa semana, perdeu linhas de suporte em série aqui, inclusive lá do último fundo, em meados de junho ainda, né? Então, mais de 45 dias atrás, a gente vai perdendo um patamar bastante importante, é um sinal bastante negativo no mercado europeu, e talvez agora o mundo comece a levar um pouco mais a sério a questão das tarifas e tudo de ruim que elas podem trazer mundo afora. E aí começou a refletir-se nos preços dos ativos de renda variável. O fato é que tem ainda bastante coisa para acontecer. Essa prorrogação até dia 6 dá tempo ainda para mais alguns acertos, digamos assim, inclusive o Brasil, para alguns setores que não entraram na lista de exceções. E vamos ver, é mais uma semana bastante importante para ficarmos atentos, para ver para onde o mundo se encaminha. Porque, sem dúvida alguma, depois das trampalhadas, teremos algo diferente no horizonte para ficarmos atentos. Pessoal, lembrando, não deixe de assistir o episódio 69 do Aposentado Rico, ficou muito legal. A palestra do Júlio sobre consórcio espetacular também. Minha entrevista está disponível aqui. Espero que todos tenham um ótimo final de semana. Se gostaram, dê um like, assinem os nossos canais, aqui o sininho para ser notificado. Tenham um ótimo final de semana e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!